O seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Hoje é um dia especial porque a civilidade hoje está chegando à Casa Branca, né? Como diz Reinaldo Azevedo, o agente laranja está indo embora, né, pela porta dos fundos da Casa Branca. E esperar de que ele encontre o caminho da cadeia, que deve ser o local que ele vai, mais cedo ou mais tarde, ter que enfrentar. Então é um dia especial para os Estados Unidos. Mas vamos lá. O que é que me traz aqui hoje? Como identificar um político autoritário ou um proto-fascista? Tem sido muito comum ouvir detratores das diversas matizes políticas taxar seus adversários de fascistas. Tais palavras ditas de forma verborrágicas não se aplica a quem é qualificado desta forma. O fascismo, como corrente ideológica, não se encontra hoje no Brasil e não se vê em nenhuma das personalidades políticas mundiais. Portanto, é um exagero enquadrá-los neste epíteto. O regime político liderado por Mussolini na Itália era ditatorial e não encontrava qualquer sinal de democracia nos seus atos. No entanto, vê-se aqui ou ali o uso de seus símbolos e estratégias em uma gama de políticos pelo mundo, mas que nada se compara àquilo que viveu o povo italiano no início do século XX. Podemos identificar atitudes e atos de políticos mundo afora que em muito se assemelham ao que pregava o fascismo como estética política, facilmente identificável, mas que na verdade, repito, não se pode e nem deve qualificar o fascismo puro na sua essência àqueles que chamam os outros de fascistas. Então vamos lá. O candidato autoritário como político na democracia tem características que podem de pronto ser observadas. São elas: primeiro, o político se apresenta como um indivíduo salvador das mazelas de um país. Tem como mote inicial e uníssono o combate à corrupção. Para ele, todo o sistema, e sabe-se lá o que isso significa, está corrompido. É preciso tirar os que estão no poder, porque eles não representam mais os anseios da população. Os governantes que estão no poder e seus antecessores são corruptos e o povo não aguenta mais tanta sujeira. Lança-se candidato da salvação nacional. O candidato autoritário não procura alianças, pelo contrário, os bons, na sua visão, é que deve procurá-lo para construir uma nova nação. Afinal, segundo seu pensamento, a política e os políticos estão todos corrompidos. Discursos inflamados e vituperando contra tudo e todos é o meio de se comunicar e buscar votos. Não tem o mínimo pudor de usar os princípios da democracia para atingir os seus objetivos políticos. A sua origem, o político autoritário, por muitas das vezes, mas isto não é regra, são das Forças Armadas. Pertencia a ela e não é mais militar, seja porque saiu espontaneamente ou porque foi expulso da corporação por indisciplina. A plataforma política do candidato autoritário se baseia no tripé de combate à corrupção, enfatizar os valores da família tradicional a despeito de outras conformações familiares e uma postura conservadora em relação aos costumes e às práticas políticas, mesmo que o conceito de conservador não seja o que realmente pensa que é. Soma-se a isto a ideia de armar a população a pretexto de que ela possa ter a sua segurança pessoal. Uma vez eleito, passa a depor contra as instituições que insistem por freios em suas promessas políticas. Ao demonizar os outros poderes políticos, se escora no argumento de que não deixam cumprir as suas promessas. Estas mesmas instituições, na verdade, o que querem é derrubar o seu governo, pois eles representam aquilo que combatia quando ainda era candidato. Na verdade, o confronto com os outros poderes é justamente para desequilibrar a harmonia e, com isso, trazer para si a condição de, se não acabar com elas, ou então, em última análise, desacreditá-las, a ponto de pôr a população contra o legislativo e o judiciário e, com isso, dar um salto político e, se possível, perpetuar-se no poder. Outra condição do político candidato autoritário: uma vez encastelado no poder, através das eleições livres, é centrar os ataques à imprensa. Todas as notícias que criticam ou apontam seus erros é porque simplesmente não comunga com os valores do autoritário no poder. Portanto, ela é vista como suja e porca a imprensa. Seus jornalistas são todos comunistas. A grande mídia, na cabeça do chefete, é porta-voz das instituições e dos políticos que ele combate desde a sua candidatura política. Não interessa a ele uma imprensa livre. Ela até pode ser, contanto que sirva de canal para a propagação de sua ideologia. O candidato autoritário
se utiliza da comunicação como instrumento para expandir sua ideologia e seus valores. Na atualidade, as redes sociais têm este papel crucial. Elas servem para combater o inimigo, que é imaginário, para a cabeça do autoritário. Significa que ele pode manter contato direto com os que elegeram e disseminar toda a sorte de mentiras e teorias da conspiração. Afinal, todos querem derrubá-lo. E a internet é sua trincheira para atiçar seus militantes na defesa dos valores que ele defende e fizeram chegar ao posto mais alto do poder. Sustentado por seus apoiadores digitais, passa a negar os valores que formaram a sociedade. Primeiro a ciência e seus cientistas, depois escritores, artistas, intelectuais que não comungam com a sua cartilha. Sua visão de mundo é dual, os que apoiam e os demais um bando de esquerdistas que querem destruir o país. No cargo de chefe do executivo, é urgente buscar aliados no exterior. Claro que somente aqueles que ele se identifica ideologicamente. É preciso construir uma nova ordem mundial. Aliados estrangeiros servem para mostrar identidade e proximidade perante o eleitorado. As organizações internacionais multilaterais servem apenas para impor valores esquerdoides, financiados por países da mesma ideologia, segundo seu entendimento de mundo. Há, na verdade, segundo o autoritário, um grande complô liderado por potências econômicas que tentam impor de forma hegemônica a destruição dos demais países que lutam pelos valores tradicionais da família e da pátria, como ele pensa. Por fim, para compor o quadro final do candidato autoritário, ou proto-fascista, utiliza o patriotismo exacerbado como mote para suas digressões políticas. Esquecendo-se ele que o grande Samuel Johnson, intelectual inglês do século XVIII, já dizia: o patriotismo é o último refúgio do canalha. Como se vê, caro ouvinte, tais características não apontam que alguém seja visto como fascista no sentido puro na forma concebida na Itália no começo do século XX. Mas a sua estética e sua linguagem, do ponto de vista filosófico e político, ainda se reproduz em muitos lugares do mundo. Basta olhar em volta. Então, amigos, esta é as características que identificam um autoritário ou um proto-fascista. Ninguém aqui no Brasil é assim, né, na sua essência. Mas a linguagem estética, por sinal, aparece constantemente. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto.